Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 13 de maio de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário. Vem comigo meditar e orar. Nossa leitura de hoje será 2 Samuel, capítulos 17 e 18, e posteriormente leremos João, capítulo 1, de 1 a 28. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, é muito bom podermos ler a Tua Palavra, caminhar nesta leitura. Pai, estamos já entrando no último Evangelho e estamos felizes, ó Deus, porque a leitura tem sido edificante para nós, graças à Tua presença conosco, graças à instrução do Espírito Santo do Senhor a nós. E hoje nós queremos que não seja diferente, que Teu Espírito Santo nos ensine através da leitura desta palavra. Eu sei, Pai, que pelo menos um versículo, uma frase fará diferença nas nossas vidas. Nós queremos também praticar o que nós aprendermos hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, vamos para a leitura. 2 Samuel, capítulo 17. O conselho de Aitofel e de Uzai. O conselho de Aitofel e de Uzai. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei. Fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em algum outro lugar. E será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e os anciãos de Israel. Porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado,
para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Ahimaás junto a En-Rogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher àquela casa, disseram: Onde estão Ahimaás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: Já passaram o val das águas. Havendo-os procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mas se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi e lhe disseram: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nem um só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para a sua cidade, e foi para a casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Ramá, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Segundo Samuel, capítulo 18. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Zeruia, e irmão de Joabe, e o outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: O que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. A morte de Absalão. Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra,
e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: Vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Viste-o, por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: Ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: Guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Davi chora amargamente a morte de Absalão. Então disse Aimaas, filho de Zadok: Deixa-me correr e dar a notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: Vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensas das novas. Seja o que for, tornou Aimaas, correrei. Então Joabe lhe disse: Corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as 2 portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: Se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: Eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também traz boas notícias este. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: Paz! Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: Põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: Boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: Sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho.
João, capítulo 1. Leremos do versículo de 1 até o versículo 28. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João Batista repete o seu testemunho. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Encerramos nossa leitura por hoje. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127. Agora eu vou parabenizar os aniversariantes de hoje. Vem comigo? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 13 de maio de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados
E parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial hoje vai para minha mana querida, minha irmã mais velha, Odeva Albino dos Santos. Um beijão para você, minha irmã, que Deus te abençoe, te cubra de todas as bênçãos, em nome de Jesus. Ela é de Tuiutaba, Minas Gerais, bem como também minha prima Netânia Albino, que hoje também faz aniversário. Parabéns, Netânia, ela também de Tuiutaba. O Jander faz aniversário hoje, de Tesouro, Mato Grosso. A Cálita Talon e a Kélita Talon, irmãs gêmeas, fazem aniversário também hoje, lá de Tesouro, Mato Grosso. O Rubens José Alves, também de Tuiutaba, fazendo aniversário, né? O pastor Rubens. A Fátima Moreira, lá em Patrocínio, Minas Gerais, também fazendo aniversário hoje. Que Deus os abençoe grandemente neste dia e em todo o tempo que Ele permitir que vocês vivam. Eu quero orar por vocês neste momento. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, sou grata ao Senhor por conceder, ó Deus, a minha irmã, Odeva, a Netânia, minha prima, ao Jander, a Cálita e a Kélita, ao pastor Rubens, a Fátima Moreira, mais um ano de vida, Pai. Sei que o Senhor os tem sustentado até aqui e os há de abençoar em todo o tempo que viverem. Mas eu quero pedir uma bênção especial, Pai. Especial para aqueles que ainda não se renderam ao senhorio de Cristo. Que o Senhor quebrante seus corações, Pai. Fale com cada um de uma forma especial. Trata essas vidas, Pai. Transforma sua mente e seu coração para servirem ao Senhor com alegria e dedicação, Pai. E aos que já te servem, aos que já te buscam, seja o Senhor misericordioso para com eles e fortaleça-os, Pai, a fé em nome de Jesus, Pai. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles. Derrame sobre cada um, Pai, dádivas neste dia, Pai, e em toda a sua vida, de amor, de paz, de alegria, de sabedoria, discernimento, de muitas felicidades, de muitos anos de vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos